Livro de Leonel, O Preço de Ser Diferente, escrito pela médium Mônica de Castro. Capítulo 26. Finalmente chegara o dia da audiência em que Eric iria prestar depoimento. Como foi vítima, sua palavra era de suma importância, embora ouvida com os cuidados que toda criança requer. Logo pela manhã, ele acordou passando mal. Sentia o estômago arder e chegou a ter uma pontinha de febre. Plínio, porém, medicou-o e cuidou dele, tentando fazer com que não ficasse nervoso. Talvez seja melhor ele não ir, sugeriu Lavínia, deveras preocupada com o filho. O doutor Antero poderá dizer que ele não está bem. É uma criança, não há de vir nenhuma consequência ruim para ele. Não se trata disso, Lavínia, objetou Plínio. O depoimento de Eric é muito importante para que se descubra a verdade. Mas que verdade? A verdade está mais do que na cara. Não sei do que você ainda duvida. Plínio não respondeu. Limitou-se a olhá-la com desgosto e entrou no banheiro. Queria encerrar aquela discussão. Irritada, Lavínia saiu do quarto e foi ver como o filho estava. Ele parecia bem, apesar de extremamente nervoso. Você não precisa se preocupar, querido, tranquilizou ela, abraçando-o com ternura. Não precisa nem ir se não quiser. Foi o que disse a ele. Era a voz de Rafael que vinha entrando nesse momento. Que não precisa ir, não foi Eric. O menino balançou a cabeça, mas não disse nada. Estava apavorado com a ideia de que teria de mentir diante do juiz. Não sabia se conseguiria. Além do mais, sentia que estava no limite de suas forças. Aquela mentira toda o estava sufocando e o que ele mais queria era poder contar a verdade. Mas, se falasse, o tio cumpriria sua promessa e ele e Romero poderiam acabar mortos. O que poderia fazer? Você quer ir, Eric? Perguntou Lavínia de forma inocente. Eric não respondeu e Rafael falou no lugar dele. É claro que ele não quer. Você não está vendo, Lavínia? O menino está apavorado. A simples ideia de se ver frente a frente com aquele monstro de novo deve lhe dar calafrios. Coitadinho! Isso é uma maldade, Lavínia. Plínio não devia expor o menino dessa maneira. Imagine como deve ser difícil ter de reviver todo aquele horror. Essas palavras foram decisivas para Lavínia. De um salto, murmurou tem razão, e voltou correndo para seu quarto. Depois que ela saiu, Rafael soltou um sorriso cínico, deu um tapinha no rosto de Eric e sibilou em tom de ameaça. Você não vai se esquecer do que eu lhe disse, vai? Eric meneou a cabeça. Ótimo, porque senão fez novamente aquele gesto de quem
cortava a garganta e foi embora, deixando o menino apavorado em sua cama. Enquanto isso, Lavínia tornava a entrar em seu quarto. Ele não vai, comunicou incisiva. Não vou permitir que você exponha meu filho a tanto sofrimento. Plínio, que estava terminando de dar o nó na gravata, estacou a meio e fitou-a pelo espelho, respondendo com calma: ele vai. Sou o pai dele, fui eu quem começou aquela maldita ação e por sua vontade. Só que agora pretendo terminá-la e de forma justa. Virou-se e saiu pelo corredor, caminhando a passos rápidos. Ao entrar no quarto de Eric, encontrou o menino todo encolhido sobre a cama, os olhos brilhantes de lágrimas. Apronte-se, Eric, falou amoroso. Já está quase na hora. Lavínia veio logo atrás e protestou com veemência. Deixe-o em paz, Plínio. Não vê que ele está apavorado? Ele está apavorado, sim, mas não é por causa de Romero. Como não? Ele está com medo de se encontrar com aquele cafajeste novamente. Ele não tem o que temer. Sou seu pai e irei protegê-lo de tudo e de todos, ainda que da própria família. O que está querendo dizer com isso? Que eu posso fazer-lhe algum mal? Você não. Quem, então? Você sabe. Plínio, não vou admitir que faça insinuações sobre meu irmão. Não é justo você querer defender meu que, Lavínia? Vamos, fale, repita essa infâmia. É isso mesmo, Plínio. Eu não queria acreditar, mas você já está passando dos limites. Nenhum pai expõe o filho dessa forma se não tem um motivo muito forte por trás de tudo. Em primeiro lugar, não estou expondo meu filho. Não foi minha ideia de ajuizar essa ação. Foi sua. Em segundo lugar, não vou discutir com você os motivos que me levaram a fazer o que estou fazendo agora. Mentiras não me incomodam. Não vai discutir porque não tenho o que dizer. É isso, não é? Quer salvar a pele de seu amante, acusando o cunhado inocente e nem liga para o que ele fez a seu próprio filho? Cale-se, Lavínia, já basta! O pranto angustiado de Eric fê-los calar. Lavínia correu para ele e abraçou-o, afagando-lhe os cabelos. Eric, disse Plínio incisivo, faça como estou lhe mandando. Vista-se e vamos agora ao fórum. Está na hora de sua audiência. Lavínia tentou protestar novamente, mas Plínio não permitiu. Pela primeira vez em sua vida, foi rude com ela. Segurou-a pelo braço com força e levou-a para fora, trancando a porta do quarto. Ela ficou do lado de fora, esmurrando a porta e gritando, mas Plínio, voltando-se para o filho, indagou. Você acredita no que sua mãe disse? Eric meneou a cabeça. Pois então, faça como lhe digo, vista-se e vamos à audiência.
Sem medos, eu estou a seu lado e nada, nem ninguém poderá lhe fazer mal. Eu prometo. Eric obedeceu, vestiu-se vagarosamente e segurou a mão do pai. Plínio apertou-a com força e abriu a porta. Parados no corredor, Lavínia e Rafael obstruíam a escada. Vai ter de me bater para passar por mim, rosnou Lavínia. Não sou nenhum covarde, Lavínia, respondeu Plínio. Mas, se for para salvar a vida de um inocente e levar paz ao coração de meu filho, esteja certa de que não hesitarei em empregar toda a minha força para tirá-la do meu caminho. Eric escondeu-se atrás do pai com medo de encarar o tio. Não queria ir, mas também não queria ficar. Sentia-se movido por uma estranha força, algo que o compelia a ir avante, algo que nem sabia explicar. Só o que sabia naquele momento era que precisava ir. Diante de tanta convicção, Lavínia chegou para o lado e Plínio passou por ela a passos decididos. Nem se deu ao trabalho de olhar para o cunhado. Simplesmente empurrou-o para o lado e desceu as escadas, puxando Eric pela mão. Rafael não se atreveu a dizer nada. Do jeito que Plínio estava, era bem capaz de lhe acertar um soco. Chegaram ao fórum em cima da hora e Antero correu a seu encontro. Pensei que não viessem mais. Já chamaram? Já. A advogada de defesa e Romero acabaram de entrar. Então vamos. O que estamos esperando? Tem certeza de que quer mesmo fazer isso? Pode ser doloroso para Eric. Não se preocupe, sou o pai dele e depois a verdade o reanimará. Entraram apressados e foram sentar-se em seus lugares. Pelo canto do olho, Eric fitou o rosto sofrido de Romero, que olhava para a frente, evitando encará-lo. Por um momento, porém, seus olhares se cruzaram e Eric baixou os olhos, tentando conter as lágrimas. Terminadas as formalidades preliminares, o juiz mandou que Romero saísse para que começasse o interrogatório. Muito bem, Eric, começou o magistrado. Sabe por que está aqui de novo, não sabe? Sim, senhor. Você não prestou nenhum compromisso de falar a verdade. É menor de idade e não está obrigado a responder a nenhuma pergunta. Quem vai lhe fazer todas as perguntas serei eu. Se seu advogado ou a doutora defensora quiserem saber alguma coisa, farão as perguntas por meu intermédio. Se você achar que está sendo difícil, pararei a audiência. Mas, se você conseguir ir adiante, peço que se concentre e fale apenas a verdade. Sem medos. Você aqui está protegido pela justiça e ninguém lhe fará nenhum mal. Compreendeu? O garoto assentiu. Ótimo. Podemos começar, então? Podemos. Vamos retomar do ponto
em que paramos na audiência passada. Ele consultou os autos e interrogou. Você disse que o senhor Romero entrou em seu quarto naquela noite, não foi? Foi. O que aconteceu? Ele, soluços, fez coisas comigo. Entendo, Eric. Não precisa dizer que coisas foram. O que eu gostaria de saber é se você tem certeza de que foi mesmo o senhor Romero que entrou em seu quarto naquela noite. Foi. Você viu o senhor Romero com nitidez? Não estava escuro? Estava. E como você tem certeza de que foi o senhor Romero? Eu o conheço. Só por isso? Silêncio. O senhor Romero não lhe disse nada? Ouvir o nome de Romero repetidas vezes, sendo acusado de algo que absolutamente não havia cometido, causou imenso mal-estar em Eric. À medida que o juiz ia falando, ele via e revia aquela cena, lembrando-se de tudo que Rafael havia feito com ele. Olhou discretamente para o pai, que lhe deu um sorriso encorajador e respondeu: Não, senhor, ele não me disse nada. O senhor Romero chegou a lhe mostrar o presente que lhe levara? Não. No entanto, ele o deixou cair no chão de seu quarto. Foi. Você viu quando a miniatura caiu? Não. Como você se sente, Eric, tendo sido violentado pelo homem que, depois de seu pai, você acreditava ser seu melhor amigo? A pergunta foi dura e de efeito. Eric não resistiu mais. Agarrou-se ao pai e desatou a chorar convulsivamente. Excelência, protestou Antero, está claro que o menino não tem condições de prosseguir. Peço que ele seja dispensado. Ele já contou essa história inúmeras vezes. O depoimento que deu à polícia está nos autos. Não vejo necessidade de submetê-lo a esse sofrimento de novo. O juiz olhou para Maria da Glória, que contestou veemente. Não posso concordar, Excelência. O depoimento do menino é fundamental para que descubramos a verdade. Lembre-se de que é a vida de um homem que está em jogo, um homem inocente que está prestes a pagar por um crime que não cometeu. Como não cometeu, irritou-se o advogado. Está mais do que provado que foi ele. Se estivesse tão bem provado assim, ele já teria sido condenado. Mas, que eu saiba, o juiz ainda não proferiu a sentença. O juiz Vitório fez um gesto com as mãos e ambos os advogados se calaram. Senhores, vou fazer apenas mais uma pergunta ao menino. Se ele não conseguir se controlar e se eu perceber que essa audiência está causando efeitos danosos à sua mente, encerrarei a sessão e não o convocarei mais. Está certo? Ambos assentiram. Muito bem, Eric. Acha que pode responder apenas a mais uma pergunta? Por favor, Eric, sussurrou Plínio em seu ouvido.
Conte a verdade. Se alguém lhe fez alguma ameaça, não precisa temer. Ninguém vai lhe fazer mal algum, eu prometo. E depois você não quer ser o responsável pela desgraça de seu amigo, quer? Eric enxugou os olhos e olhou bem fundo nos olhos do pai. Virou-se para o juiz e respondeu, ainda soluçando um pouco. Está certo, senhor juiz. Pode perguntar. Muito bem. Quero que você me diga apenas uma coisa. Você está absolutamente certo de que foi mesmo o senhor Romero que entrou em seu quarto, imobilizou-o à força e o violentou naquela noite? Eric engoliu-se em seco, lembrando-se das mãos do tio sobre seu corpo, machucando-o, e respondeu, hesitante. Foi. Tem certeza? Tenho. Começou a soluçar novamente e, num rompante, acabou explodindo. Não foi ele, não foi Romero, foi meu tio Rafael. Ele entrou em meu quarto, estava escuro, fez carinho em meu rosto, depois saltou sobre mim e tapou a minha boca com a mão. Foi horrível, eu não conseguia respirar. Aí ele me virou de bruços, encostou minha boca no travesseiro e me forçou a fazer aquilo. Como doeu muito. Excelência, protesto, berrou Antero. O menino está visivelmente transtornado. Está claro que só está fazendo isso porque tem medo do querelado. O querelado não tem acesso à vítima, apressou-se Maria da Glória em dizer, ao contrário de seu tio, que mora na mesma casa em que ele. Isso é um disparate. O senhor Rafael é um homem decente, não está sendo acusado aqui. Mas foi ele, gritou Eric novamente, bastante nervoso e vermelho. Foi ele, e ainda me ameaçou, disse que se eu contasse a verdade, ele me mataria e mataria Romero, e eu menti, estava com medo e menti. Não queria que ele machucasse Romero, não queria. Romero é meu amigo, nunca fez mal a ninguém. O juiz deu-se por satisfeito. Após certificar-se de que Eric estava bem, a audiência foi encerrada e o juiz Vitório marcou uma nova onde pretendia ouvir Rafael. Plínio voltou para casa com Eric, sob os protestos de Antero, que não se conformava com o depoimento. Maria da Glória também saiu, levando Romero. Ainda não era a hora de seu cliente falar com o menino. No caminho para casa, Plínio e Eric iam conversando. Sente-se melhor? Perguntou amoroso e o menino assentiu. Você foi muito corajoso, Eric. Estou orgulhoso de você. O que vai acontecer agora, papai? E se o tio Rafael nos matar? Você já ouviu falar no ditado de que cão que ladra não morde? Já, pois é. Seu tio Rafael é um covarde.
Tinha medo de que você falasse porque sabia que estaria encrencado. E o ameaçou porque você é uma criança. E é muito fácil assustar as crianças. Mas estou certo de que não lhes fará mal nem a você, nem a Romero. Falta-lhe coragem para isso. E depois, eu estou aqui para protegê-lo. Eric sorriu e apertou a mão do pai sobre o volante. Eu sinto tanto por tudo isso. Espero que Romero consiga me perdoar. É claro que o perdoará. Você não teve culpa. Quando chegaram em casa, Antero já havia telefonado para Lavínia, que desmaiara sobre o sofá, tendo sido acudida imediatamente pelos criados. Rafael nem precisou perguntar o que havia acontecido. Já sabia. Rodou nos calcanhares e ganhou a rua. Precisava sumir. Plínio correu para Lavínia preocupado. Ela havia acabado de desmaiar e os empregados andavam de um lado para o outro, sem saber bem o que fazer. Rapidamente, Plínio foi a seu quarto e apanhou sua maleta de médico. Deu à mulher algo para cheirar e ela acordou tossindo. Olhou para o marido, depois para o filho e começou a chorar. Não pode ser. Isso não pode estar acontecendo. Diga que não é verdade, Plínio. Diga. É um pesadelo. Meu irmão, não. Temos ser a verdade, sim, Lavínia. Como vocês souberam? O doutor Antero telefonou ainda agora. Que desgraça! Meu próprio irmão, Eric. Você tem certeza do que disse, meu filho? Não estava com medo de Romero? Foi isso? Se foi, pode dizer. Mamãe perdoa você. Não foi isso, mãe, rebateu ele com uma vozinha miúda. Eu estava com medo, era do tio Rafael. Mas por quê? Ele é seu tio, tem seu sangue. Ah, meu Deus! Por que ele foi fazer isso? Por quê? Onde ele está? Indagou Plínio. Os criados menearam a cabeça. Ninguém sabia onde ele estava. Plínio mandou que fossem ao seu quarto, mas ele estava vazio. Na piscina, ele também não estava. Vasculharam a casa toda, mas Rafael não foi encontrado. Ele sumiu, continuou Plínio. Quer maior prova de sua culpa? Não pode ser. Ele não faria isso. Faria? Ele fez, Lavínia. Eric contou tudo. O menino estava apavorado com as ameaças de Rafael. Por isso, acusou Romero. Não terá sido o contrário? Ainda acho que ele temia uma reação de Romero. Já disse que não, mãe, protestou Eric com raiva. Tio Rafael me obrigou a mentir. Foi ele quem me violentou. É horrível ninguém achar mais horrível do que eu ser violentado pelo próprio tio. Mas foi ele, e eu não posso mais continuar mentindo para encobrir seu crime. Mas Romero é que é o homossexual. E Rafael é pior, atacou Plínio. É pedófilo, aquele canalha. Lavínia silenciou-se. Só agora compreendia quanto havia sido cega. Rafael sempre tivera um comportamento distorcido e vivia cercando Eric pela casa. O medo nos olhos do menino era bastante visível. Só ela que não enxergava, porque amava o irmão e não queria acreditar que ele fosse capaz de um ato tão abominável. Se ele tivesse violentado outro garoto qualquer, Lavínia o teria repreendido severamente. Teria até contratado um psiquiatra para cuidar desse desvio.
mas com seu filho não podia perdoar. Amava muito o irmão, mas o amor pelo filho superava qualquer outro. Por causa do irmão, ela levantara as mais infundadas suspeitas sobre o marido. Acusara-o de manter um caso espúrio com Romero, porque se deixara envolver pelas insinuações maldosas de Rafael, acreditando que havia uma paixão camuflada na relação entre Plínio e Romero. Mas não havia. Ela agora sabia disso, e o marido poderia perdoá-la? Vou para meu quarto, falou aflita. Precisava pensar. E Rafael? Não sei, e não sei se quero saber disso no momento. Abraçou o filho e perguntou com angústia. Pode me perdoar, Eric? Perdoar o quê, mãe? Por não ter percebido nada. Você não teve culpa. Tio Rafael a enganou. Ela balançou a cabeça tristemente e subiu as escadas. Estava arrasada, com vontade de dormir e acordar em outro lugar, longe de todos aqueles problemas. Foi para o seu quarto e recostou-se na cama. Queria esvaziar a mente e não pensar em nada. Mas a imagem do irmão não saía de seus pensamentos. Rafael perdera os pais ainda menino, e ela fora para ele a única mãe que conhecera. Criara-o com mimos exagerados, fingindo não perceber a falha que se ia abrindo em seu caráter. Plínio tentara alertá-la, mas ela nunca lhe dera ouvidos. E agora ele se tornara um homem sem virtude nem dignidade. Ainda assim era seu irmão, e ela não podia deixar de sentir-se um pouco responsável pelo que ele se tornara. Deveria ter tido mais pulso com ele, ao invés de deixá-lo fazer o que bem entendesse. Sempre arranjar uma desculpa para seus atos negligentes e suas palavras desrespeitosas, justificando para si mesma que Rafael só era assim porque era um coitadinho e sentia a falta dos pais. Suspirou dolorosamente e olhou para o lado, no exato instante em que a porta se abriu. Plínio entrou cauteloso e foi para o armário, afrouxando a gravata. Trocou de roupa em silêncio e só depois se voltou para a mulher. Como está se sentindo? Indagou. Como você esperava que eu me sentisse? Estou péssima. Posso imaginar. Custa-me crer que isso seja verdade. Jamais gostaria de ter tido um desgosto desses. Preferia que não tivesse lhe contado nada? Em absoluto, como poderia viver enganada a respeito de uma coisa dessas? Rafael é meu irmão e eu o amo muito. Sinto-me responsável por ele. Mas Eric é meu filho. Nada no mundo poderá superar o amor que tenho por ele. Você não deve se sentir responsável. Cada um age conforme seus próprios instintos e tendências. Mas Rafael ficou a meus cuidados. Tinha para com ele os mesmos deveres de mãe que tenho para com Eric, porque fui sua mãe depois que meus pais morreram. Não era minha obrigação educá-lo e orientá-lo? Um erro não justifica o outro. Ainda que você o tenha criado com liberdade excessiva, isso não serve de excusa para o que ele fez. É uma questão de tendência, de caráter.
Ela suspirou desanimada e perguntou com cautela: E agora, Plínio, o que faremos? Não sei as consequências jurídicas desse caso. Preciso antes conversar com o Dr. Antero. Apesar de tudo, eu não gostaria que meu irmão fosse parar na cadeia. Mas não se importou quando Romero foi acusado e preso. Romero não tem meu sangue, mas é um inocente. Ia ser preso por um crime que não cometeu. Eu sei, Plínio, eu sei. Lamento muito pelo que houve a Romero. Ainda assim, não gostaria de ver meu irmão atrás das grades. E Eric? Não se importa com o que aconteceu a ele? Vai permitir que Rafael faça a outros o que fez a nosso filho? É claro que me importo. Só não acredito que Rafael vai fazer isso novamente. Foi uma loucura que ele cometeu, mas deve ter aprendido a lição. Pode até ser. Só o tempo nos dirá. Ela se aproximou dele e abraçou-o em lágrimas. Ainda bem que tenho você. Gentilmente, Plínio desvencilhou-se de seu abraço e encarou-a com desgosto. O que há? Indagou ela, entre receosa e confusa. Por que me evita? Ainda pergunta? Tornou ele angustiado, tentando evitar que ela o tocasse novamente. Será que já se esqueceu de tudo que me disse? Eu estava com raiva, justificou-se insegura, torcendo as mãos nervosamente. Falei sem pensar. O caso é que você não me ama e não me respeita. Do contrário, jamais teria dado ouvido a Rafael. Eu estava com raiva, acreditando que Romero era o culpado. Não conseguia entender por que você o defendia tanto. E Rafael trouxe argumentos que me pareceram viáveis. A princípio, não quis acreditar. Ralhei com ele, mandei que não repetisse mais aquilo, mas depois, vendo você sempre defendendo Romero, comecei a duvidar. Que motivos teria para tentar desesperadamente inocentá-lo? A justiça, Lavínia, só a justiça. Nunca ouviu falar nisso? Não pode imaginar o que deve ser para alguém pagar por um crime que não cometeu? Eu não acreditava nisso, não acreditava em Romero. Para mim, ele era o culpado e estaria respondendo por seu próprio crime. Devia ter acreditado em mim. Eu acredito, Plínio. Agora sei que você estava com a razão. Agora você sabe, não é? Pois deveria ter sabido antes. Eu lhe disse, Lavínia, e você deveria conhecer melhor o homem com quem se casou. Posso ter muitos defeitos, mas a desonestidade não é um deles. Sempre fui um homem leal e sincero. Jamais trairia meus princípios ou os seus. Mas eu acredito em você agora. Isso não conta? Você não acredita em mim. Acredita nas provas irrefutáveis que apontam seu irmão como o único culpado. Ela se aproximou novamente e começou a chorar. Será que você é tão duro que não pode me perdoar? Eu estava confusa, arrasada. E eu não? Só que eu busquei a verdade, enquanto você se contentou com aquela que estava mais de acordo com o que você queria acreditar como verdade. Não seja injusto, Plínio. Rafael é meu irmão e eu sou seu marido. Você só se lembra de que tem um irmão e um filho, e marido não tem? O que sou para você? É meu marido, jamais me esqueci disso. Eu o amo. Baixou os olhos confusa
as lágrimas correndo abundantes. Você se diz um homem justo e compreensivo, sempre em busca da verdade, mas agora sou eu quem lhe pergunta: será que sua noção de verdade e de justiça sufocou a do perdão e mais a do amor? Será que você não é capaz de compreender minha dor de mãe, minha posição de irmã, minha desconfiança de um estranho? O que você queria? Que eu não desse ouvidos às acusações de meu filho, que apontavam um estranho como o agressor, e você acreditar que o malfeitor era justamente meu irmão? Ponha-se em meu lugar, Plínio, e responda-me sinceramente: o que você faria se Rafael fosse seu irmão? Plínio deixou cair os braços ao longo do corpo e fitou-a com um quase desespero. Jamais havia pensado nisso. Rafael não era seu irmão e eles nunca se haviam dado bem. Não que sentisse prazer em acusar o rapaz. Todavia, não fora difícil reconhecer-lhe a culpa, porque a antipatia mútua que sentiam facilitava isso. Mas se Rafael fosse seu irmão querido, teria agido da mesma forma? Durante alguns minutos, Plínio ficou refletindo no que Lavínia lhe dissera. Sentou-se na cama e afundou o rosto entre as mãos. Não sabia o que pensar. Não nutria bons sentimentos por Rafael e por isso não conseguia colocar-se no lugar da mulher. Estavam em polos opostos. Ambos amavam Eric, não tinha dúvida, mas cada um viu a verdade nos olhos daquele que mais amava. Lavínia acreditou em Rafael movida pelo seu amor de irmã, assim como ele acreditara em Romero, porque nutria um forte afeto pelo rapaz. Com quem estaria a razão? Como taxar os sentimentos de certos ou errados? Por que é certo amar alguém e seria errado amar outro alguém? O amor não faz escolhas. Lavínia acreditou no que queria porque estava mais de acordo com o que ela sentia por Rafael. Por isso ficara cega e não conseguira enxergar. Mas não poderia ter sido o contrário? Não poderia ter sido Plínio a se enganar com Romero? Por mais que o conhecesse e seu coração lhe dissesse que o rapaz era inocente, não poderia ele também estar se enganando, tentando de forma inconsciente transferir para o desafeto a culpa que jogavam sobre seu ente querido? Com imenso desgosto, Plínio fitou a mulher afundada numa poltrona, as faces pálidas, os lábios trêmulos. Nos olhos brilhantes de lágrimas, um mundo de medos e expectativas. Naquele momento, Plínio sentiu sua fragilidade e pôde ler em seu olhar a verdade do amor. Lavínia amava-o, não podia duvidar. Seu sentimento era quase palpável e ele se sentiu invadido pela onda de amor que emanava dela. Junto, um forte arrependimento, a dor imensurável da culpa misturada à fraqueza do apego que ela confundia com amor. Sentiu-se tomado por uma emoção indescritível. Lavínia surpreendera-o e revelara-se, mostrando-se uma mulher preconceituosa, precipitada em seus julgamentos e vingativa. Fora injusta com Romero e com ele, acusara-os de uma indignidade que ambos jamais seriam capazes de cometer. Mas quem era ele para julgar seus motivos? Só porque a razão estava com ele não significava que Lavínia estivesse errada. À sua maneira,
ela procedera de forma correta. Fizera aquilo em que acreditava e não era culpa sua não haver enxergado o equívoco. Não era culpa de ninguém. Era apenas a obra da vida, levando a cada um seu quinhão de experiências. De repente, tudo lhe pareceu mais claro, mais leve. Ninguém havia cometido erro algum, nem Rafael. Era imaturo e mimado, mas talvez ainda tivesse chance de recuperar-se. Quem sabe Lavínia não tivesse razão e só o que ele necessitasse fosse de um pouco de amor e compreensão? E quando é que Plínio fora compreensivo com Rafael? Nunca. O rapaz sempre fora rebelde e Plínio tentara corrigi-lo, chamando-lhe a atenção. Mesmo nas vezes em que tentara conversar com ele, sentia-se por detrás de suas palavras o tom intencional da repreensão. Jamais lhe dera um beijo ou um abraço. Não teria isso também contado? Bem lá no fundo de seu coração, uma voz interna lhe dizia: perdoar é tarefa divina que ao homem cabe por obrigação. Eis que a ninguém é dado ser juiz de seus semelhantes, porque não há no mundo alma que jamais tenha falhado no convívio com seu irmão. Aquele pensamento vindo não sabia de onde, eclodiu espontâneo em sua mente, e Plínio foi capaz de enxergar naquelas palavras uma pequenina manifestação da divindade, que lhe alertava a consciência para que não incidisse na tentação do orgulho de se julgar dono do direito de não perdoar. Ainda fitando a mulher, sentiu os olhos umedecidos. De um salto, ajoelhou-se diante dela e estreitou-a com ardor, sentindo que também a amava. Ficara magoado com suas palavras, mas nem a mágoa nem a raiva eram sentimentos capazes de destruir o amor. Não respondeu à sua pergunta. Ao invés disso, pousou-lhe caloroso beijo nos lábios e sussurrou, emocionado: só o amor é capaz de compreender e perdoar e de curar nossas feridas. Calou-se a voz embargada e Lavínia agarrou-se a ele, certa também de que ele a amava. Já não sentia mais medo. Ao contrário, sentia-se agora mais confiante, mais lúcida para agir com equilíbrio e discernimento. Estavam agora integrados nas malhas do amor, compreendendo sua mais verdadeira e genuína feição. Abraçados, ambos agradeciam a Deus, cada um a seu modo, por terem conseguido manter-se unidos e fortalecidos. Em suas orações silenciosas, nem perceberam a presença dos amigos invisíveis que lhes faziam intuir as verdades do Espírito, que cada qual ia absorvendo e depositando em seus corações. Felizes com mais uma etapa da tarefa cumprida, Judite e Fábio deram-se as mãos e partiram. Ao fugir da casa da irmã, Rafael começou a vagar sem rumo. Estava sem roupas de reserva e deixara a carteira em casa, para onde iria fugir.
Eric, o idiota, acabara contando tudo. Devia ter imaginado que aquilo acabaria acontecendo e tolo fora ele de ficar esperando. Seria melhor se tivesse aprontado as malas, apanhado algum dinheiro com a irmã e fugido, talvez para a Europa ou os Estados Unidos. Agora, porém, não havia mais jeito. Estava sem o passaporte e não tinha dinheiro para comprar a passagem. O que poderia fazer? Acabou passando a noite na casa de um amigo, mas no dia seguinte teve de ir embora. Contara-lhe o que havia feito e o amigo acabou pedindo delicadamente que se retirasse. Não queria se envolver. Ninguém queria. Só então percebera que não tinha amigos. As pessoas com quem se relacionavam eram como ele, interesseiras e oportunistas. Sua amizade era boa por causa das festas que dava à beira da piscina, dos presentes que ofertava às mulheres. Foi vagando a esmo, pensando em quem deveria procurar. Não havia ninguém. O tal amigo deveria ter dado alguns telefonemas e todo mundo parecia fugir dele. Amigos, namoradas, todos inventavam uma desculpa para não o receber. Parou numa banca de jornal, colheu do bolso algumas moedas esquecidas e comprou fichas de telefone. Procurou um orelhão próximo e discou para a casa da irmã. Não tinha escolha. Quem atendeu foi um dos criados e ele disfarçou a voz, pedindo para falar com Lavínia. Ela atendeu. Algo no íntimo dela dizia-lhe que era o irmão. Alô? Falou apressada. Quem fala? Lavínia, sou eu, Rafael. O que você fez foi imperdoável, Rafael. Atacou ela. Jamais poderia esperar uma coisa dessas de você. Eu sei, Lavínia, perdoe-me. Foi um ato de loucura, não sei o que me deu. Onde você está? Na rua. Venha para casa. Não posso, estou com medo. Venha para casa e veremos o que fazer. Caso contrário, não conte comigo para mais nada. Desligou bruscamente e Rafael ficou parado na rua, segurando o fone na mão. O que deveria fazer? Lavínia dissera-lhe para voltar para casa, mas Plínio não concordaria. E se lhe desse uma surra? Se o levasse até a polícia e ele fosse preso? Sabia como eram tratados os criminosos sexuais na cadeia. Todo mundo sabia. Violentara Rafael, mas não era homossexual. Aquilo era apenas uma preferência que ele descobrira com o sobrinho. Nem sabia que era assim. Nunca havia se deitado com nenhum outro homem, nem sentia atração por rapazes. Só gostava de certas particularidades que as mulheres, em geral, não gostavam de lhe oferecer. Não era culpa sua se não conseguia controlar seu desejo e seu ímpeto. Mas ninguém iria entender. Ele seria trancafiado e os outros presos, atendendo a seu código de honra distorcido, fariam dele a mulherzinha da cadeia. Não era como Romero. Romero conseguira suportar, mas ele não. Acabaria degolado ou enlouqueceria de tanto sofrer abusos. Resolveu voltar para casa. Não tinha mesmo para onde ir. Quando chegou, Antero, o advogado, estava sentado na sala, conversando com Plínio e Lavínia. Eric estava na casa de um amiguinho. Não precisava ter de enfrentar o tio novamente.
Lavínia olhou para ele e não disse nada, e Plínio encarou-o com um ar indecifrável. Rafael entrou cabisbaixo e foi recebido por Antero, que faria o papel de mediador. O principal naquele momento era manter a cabeça fria e evitar as brigas. Entre, Rafael, disse o advogado, puxando-o pelo braço, e sente-se. Rafael sentou-se acabrunhado, evitando encarar a irmã e o cunhado. Sentia certa hostilidade no ambiente e acomodou-se todo encolhido. Espero que tenha conhecimento dos graves atos que você cometeu, prosseguiu Antero. Rafael balançou a cabeça e respondeu com voz quase inaudível: Sim, senhor. Muito bem. Pois então deixe-me esclarecê-lo. Você pode ser acusado, no mínimo, de 4 crimes diferentes. O quê? Indagou-se o rapaz. Deixe-me terminar, por favor. Em primeiro lugar, você é o autor do atentado violento ao pudor contra seu sobrinho. Em segundo, fez-lhe graves ameaças, o que constituiu outro crime. Como se isso não bastasse, acusou falsamente um homem sabidamente inocente, causando a abertura de processo criminal indevido, o que se chama denunciação caluniosa. É o de consequências mais graves para você no momento. Isso sem falar no crime de calúnia de que Romero poderá acusar você. Rafael sentiu o rosto arder. Nem ele sabia que havia cometido tantos crimes ao mesmo tempo. Estava apavorado, com muito medo do que poderia lhe acontecer. Por favor, Lavínia, apelou para a irmã com voz chorosa, tente me perdoar. O que você fez não tem perdão. Rebateu ela, mais por mágoa do que por convicção. A princípio, Rafael, interpôs Plínio com medo de Lavínia se descontrolar. Pensamos mesmo que você não seria digno de perdão. Você tem consciência do mal que fez a meu filho? Em todos os sentidos? O menino anda apavorado, tem pesadelos à noite, sente-se humilhado diante dos colegas, foi brutalmente ferido não só em seu corpo, mas em sua honra. E ainda foi obrigado a tolerar suas ameaças, apavorando-se cada vez que o via despontar no portão. Não, Rafael, decididamente, talvez você não mereça perdão. Contudo, olhou para Lavínia, que chorava discretamente. Você é meu cunhado. Isso deve contar, não deve? Falou Rafael, esperançoso. Você não vai querer ver seu cunhado na cadeia, vai? De que vai adiantar querer se vingar de mim? O que os outros vão dizer? Não quero vingança, nem estou preocupado com o que os outros vão dizer. Preocupo-me apenas com o bem-estar de meu filho e com a segurança de outros meninos que possam se ver na mesma situação. O que Eric passou não desejo a mais ninguém, sem contar ainda o que você fez a Romero. Pelo amor de Deus, Plínio, não me mande para a cadeia. Virou-se para o advogado e suplicou: Doutor, não deixe, o senhor é advogado da família há anos, há de dar um jeito. Sua irmã e seu cunhado estão dispostos a perdoar o que você fez a Eric. Desabafou Rafael, graças a Deus. Entretanto, prosseguiu Plínio, não o quero mais em nossa casa. Você terá de apanhar suas coisas e partir. É o mínimo que devemos a Eric.
Sem contestar, Rafael engoliu em seco e levantou-se para apanhar suas coisas, mas a voz de Antero o deteve. Gostaria de esclarecer mais algumas coisas. Seu cunhado pretende abandonar a causa, o que vai acabar com o processo contra Romero. Isso facilitará as coisas para você. Com um pouco de sorte, o juiz ou o promotor não mandará instaurar inquéritos para apurar a denunciação caluniosa e as ameaças que você fez a Eric também não serão levadas em conta. Amanhã mesmo pedirei para falar pessoalmente com o juiz e tentarei convencê-lo a terminar tudo por ali. Mas falta Romero. Se ele quiser mover outra ação contra você por crime de calúnia, não haverá nada que possamos fazer. Se ele fizer isso, pode reavivar os fatos e a denunciação caluniosa virá à tona outra vez. Talvez você venha a ser processado, julgado e condenado. O que devo fazer? Rogou Rafael. Vá falar com Romero, sugeriu Plínio. Peça-lhe que o perdoe. Não posso fazer isso, desabafou Rafael. Não pode por quê? Não me atreveria. Ele vai me humilhar, me escorraçar. Você não teve coragem de ameaçar um menino de 11 anos, dizendo que ia fazer e acontecer? Por que agora se acovarda diante do homem que você jurou matar? Não falei sério. Sabemos que não. Sua covardia não permitiria que passasse da ameaça para a ação. Rafael baixou a cabeça, humilhado, sem saber o que dizer. Estava sendo obrigado a ouvir aquelas barbaridades que nada tinham de mentiras, só para não ser acusado e preso. Não era intenção de Plínio, mas Rafael sentia-se humilhado pelo cunhado. Teria de humilhar-se também diante de Romero? Era demais. Contudo, se precisasse, ele o faria. Tentaria qualquer coisa para não ser preso. Vá aprontar suas coisas, Rafael, ordenou Plínio. Não temos mais o que conversar por hora. Mais tarde telefone, informando-nos onde está, e no momento oportuno o Dr. Antero irá procurá-lo. Rafael foi saindo da sala, arrasado, vencido, humilhado. Parou e olhou para a irmã, que permanecia quieta, fumando um cigarro atrás do outro. Não diz nada, Lavínia? Perguntou, cheio de esperança. Ela apagou o cigarro no cinzeiro e olhou para ele com desgosto. O que você quer que eu diga? Estou arrasada, Rafael. Pode imaginar como me sinto? Saber que meu irmão, de quem cuidei como um filho, teve coragem de fazer o que fez ao próprio sobrinho? Não está sendo nada fácil para mim. Contudo, você é meu irmão e não quero vê-lo preso. Mas concordo com Plínio. Não temos mais condições de mantê-lo aqui conosco. Não confiamos mais em você. E Eric, pode imaginar como seria penoso para ele também. Meu filho não merece isso. Merece um pouco de paz. Não havia mais o que argumentar. A palavra final já havia sido dada e ele mesmo concordava que tinha de ser assim. Começava a lamentar o que fizera, não sabia se por medo ou arrependimento. Só o que sabia era que não podia continuar ali. Iria embora, procuraria um lugar para ficar. Afinal, tinha seu próprio escritório de arquitetura. Dali em diante, porém, teria de ser responsável e comparecer mais vezes ao trabalho. Havia perdido a boa vida
e agora teria de cuidar de si mesmo. Mas não era tão ruim assim. Tinha como sobreviver. A única coisa que o preocupava era Romero. Como faria para falar com ele? Ou seria melhor esperar para ver se ele iria mesmo dar início a alguma ação penal? Será que ele faria mesmo isso? Romero sempre lhe parecera tímido e retraído. Será que o acusaria formalmente? Essa dúvida o assolava. Rafael tinha horror à cadeia, tanto que não conseguiria simplesmente sentar e esperar para ver o que viria em seguida. Não conseguiria esperar para ver se seria acusado ou não. Enquanto aprontava suas coisas, lembrou-se de Eric. O sobrinho não estava em casa e ele bem entendia por quê. Sentiu certa angústia e engoliu em seco. O que fizera fora grave. Só agora conseguia vislumbrar a gravidade de seus atos. Estava arrependido, sentia vontade de desculpar-se com o sobrinho também. Mas sentia medo e vergonha. Eric era apenas uma criança e jamais gostara dele. Um dia, se tivesse a oportunidade, talvez o procurasse para que se entendessem. Mas aquele não era o momento. Nem Plínio iria deixar. Estava protegendo Eric de todas as formas, o que era natural. Era isso mesmo, o que Plínio pensava. Quem sabe um dia Eric e Rafael não tivessem a oportunidade de conversar, mas naquele momento não achava apropriado. O filho só tinha 11 anos, embora fosse muito maduro para a sua idade, ainda mais depois do que lhe acontecera. Mas ele ainda sentia medo do tio e não queria vê-lo, e Plínio iria respeitar seu desejo. Era o melhor a fazer naquele momento, esperar que Eric digerisse e amadurecesse bem tudo por que passara. Só então estaria pronto para conversar com o tio, de igual para igual, sem medo e sem repulsa.